ter uma remuneração que não seja a melhor remuneração do Brasil. Se eu for governador, os policiais militares de São Paulo serão os mais bem remunerados do Brasil. Vocês anotem, e o que eu falo tem coisa. Mas não será só será policial civil, será militar, será professor, por uma razão. É inadmissível que São Paulo tenha uma situação cujos servidores públicos não sejam os mais bem remunerados. Quando eu ouço falar, por exemplo, que as estradas de São Paulo, das 20 melhores, tem 19, o que eu fico pensando é o seguinte: por que não tem as 20? Por que só tem 19? E sabe por que eu penso isso? O senhor sabe quanto é que é o orçamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo? Não sabe? É 16,5 bilhão. O senhor sabe quanto é que é o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia? 3,5 bilhão. É 1/5 do orçamento da Secretaria de Estado. A pergunta é: se o Estado de São Paulo é tão forte, é tão poderoso para tantas coisas, por que é que ele tem que ter servidores que não têm o mesmo padrão? Se nós tivéssemos isso para todo mundo, até era compreensível. O Brasil inteiro tem uma crise, nós sabemos que todo mundo tem problemas. E aqui em São Paulo nós tivemos problema. E eu fiz parte do governo. Eu não chuto os meus amigos. Estou dizendo o seguinte: durante o período em que nós tivemos problema no Brasil, o Brasil inteiro quebrou, foi necessário fazer restrições duras, pesadas. Restrições que vocês acompanharam mais do que ninguém, porque muitos de vocês tiveram 3 anos praticamente de congelamento, né, do salário. Mas não foi só vocês, foi professor, foi servente, foi todo mundo praticamente que teve essa situação. Não é uma situação confortável para quem está pagando, não é. Porque do outro lado, a gente viu vários estados do Brasil, vários, né? Mas, assim, talvez o mais famoso foi o Rio de Janeiro, governado por um grupo de pessoas. Nesse estado, o salário sequer foi pago. O salário atrasou a ponto de agora estarem pagando o 13º. E certa feita eu estava em Brasília, numa reunião de governadores, eu era vice-governador, e o governador me pediu que eu fosse lá. E eu me lembro de conversar com o governador, que ele falou o seguinte: eu vou dar reajuste para os meus policiais lá. Eu falei: mas está em condição de dar reajuste? Ele falou: não estou pagando salário mesmo, então eu vou dar o reajuste. Olha, isso não é correto, né? Porque você cria uma expectativa, a pessoa cria expectativa e depois não tem o valor adequado, né? O que eu quero dizer para vocês é que eu não tenho nenhum problema de fazer diálogos, mas há um problema, que é a falta da consciência do servidor público de São Paulo do que nós estamos vivendo. Nós estamos há 2 semanas do processo eleitoral, e eu estou sendo claro, e os senhores estão apontando um caminho completamente contra a vida da maioria das pessoas que são servidores públicos. É incrível isso. É incrível que haja qualquer tipo de percepção de dúvida, a não ser que você se disponha a votar no PT, né? O que na Polícia Militar é muito difícil acontecer. Não por problemas meus, mas eu sinto que nos policiais há muita dificuldade de votar no PT.